né? Então, o cérebro hoje tem tanta informação que ele não administra mais, né? Por exemplo, existe um critério emocional que julga, que é o sistema límbico, aquilo que é importante e o que não é importante. Só que é tanta informação que o cérebro já não consegue nem discernir o que é importante e o que não é importante. Isso acaba causando aí um problema de retenção. Então, nós temos o input, que é a entrada dos elementos, e o output, que é quando eu uso essa informação. Então, o cérebro ele calcula, né, a sua utilidade ou a utilidade da informação pelo uso que você faz desses elementos, certo? Certo. Então, ele está usando, tá. Então, quer dizer que provavelmente essa informação seja importante. E às vezes não é. Às vezes é só uma questão assim de necessidade de última hora, né? Parece que é uma coisa bem difícil, né? Parece que tem um pouco aqui com uma medicina, né, envolvendo questões do cérebro, né? Enfim, bem complexo, né? Hemograma. É porque, assim, cada texto desse aqui dá umas 3, 4 páginas, sabe? Você é da área médica? Eu sou médico. Eu vi que é um texto denso, né? Denso. Para mim, né? E principalmente porque o texto médico ele tem muita palavra com radical grego. Tá. Então, quando ele tem a palavra grego, nós não estamos muito acostumados, nós estamos acostumados com o latim. Então, se for um texto jurídico, para mim é mais fácil. Eu leio muito, então eu tenho um vocabulário com radical do latim muito maior. Para quem já é médico, tem muito tempo que está, né, lidando aí com o grego, é mais fácil. Você vai ler, você vê o tamanho do parágrafo, ele é grande, né? Então, eu sugiro, quando o parágrafo é grande, que você quebre. Tá. Então, é um parágrafo de 3, 6, 9 linhas, 10 linhas. Então, eu sugiro que você quebre ali, por exemplo, 25 miligramas dia. Tá? Então, você vai ler só esse trecho. Tá. Então, vou ler. Posso ler agora já? Sim. Tá, terminei. Quer dizer, eu conseguiria explicar muito pouco. Tá? Eu vou até complementar depois da sua fala, mas justamente porque eu não conheço essa hidro, que eu não sei nem falar, né, pelo radical que é longo, é um controlador ali, né, de um fator de... Você vai falar, vou deixar você falar primeiro. Então, eu já não teria base técnica. Então, foge ao meu arcabouço, né? Pode ser puxado desde Aristóteles, né, até culinária. Mas aqui já foge. Mas vamos lá. O que é a ideia? A ideia é você pegar o parágrafo, ler e explicar. Tá. Aí eu sugiro, inclusive, que você coloque isso, por exemplo, numa plateia, para uma foto de uma sala de aula, algo que você olhe e se anime tá explicando para aquilo ali. O ideal seria alguém, mas você não vai ter ninguém, né? Nem o cachorro não fica muito tempo olhando, né? Ele fica ali um pouquinho e para. Mas aprofunda aí, o que você leu? Então, eu li essa história, conta de uma senhora, né? Ai, gente, cara, o pior para mim é guardar as informações, mas Não é é uma só para senhora. você, lembra que eu fiz uma introdução aqui? A Sim. introdução é o seguinte: você recebeu aulas, você participou de congresso, você assistiu videoconferências, documentários, e o seu uso é o quê? É o uso prático na clínica, né? E também quando você precisa do receituário e, no máximo, conversando com o paciente. Então, a gente, ou numa prova, né, onde você vai ter que demonstrar o que você aprendeu. Então, as pessoas elas não têm essa interação, com exceção do professor, do advogado, do político, do coach, do palestrante, que está sempre estudando e, buf, aprende e joga, aprende e joga. E aí se tornam pessoas eloquentes,
não é? Aí é o uso da informação. No teu caso, não, como é informação técnica, você vai ter uma certa dificuldade para fazer um relato. Mas tenta aprofundar o melhor que você pode. Tá. Então, o título do texto é... Ai, gente, é alguma coisa, os mistérios do segundo espaço intercostal direito. É bem Direito, difícil, se você me perguntar o que é, eu não sei. esquerdo, vi aqui, esquerdo. Ok? Então, conta o caso de uma senhora, né, que começou a sentir cansaço, começou a sentir uma dificuldade para fazer as atividades físicas. Os filhos ficaram preocupados e, por isso, eles pediram para a mãe deles ir buscar um atendimento médico, que é o que o meu professor vai contar aqui agora. Isso. Então, o que eu absorvi além disso, né? E a hiporexia é o que? É uma falta de apetite? Hiporexia é falta de apetite. Uhum. Isso. E ela jogava isso, ela jogava essa culpa da falta de apetite nos filhos. Isso. É uma senhora, Verdade. quer dizer, houve uma distorção, né? Não Uhum. foram os filhos que pediram para ir ao médico. Ela, que andava muito preocupada, não pode fazer essa releitura quando você fizer sozinho, tá? Sim. Agora, beleza, só para dar aquela confirmada, né? Uhum. Então, o que acontece? Ela dizia, né, tá o tempo todo muito preocupada com os filhos, né, das coisas Sim. que já não é provavelmente uns filhos jovens, pela Uhum. idade dela, fala de uma mulher branca, de 75 anos, e que tinha, né, esse quadro controlado por uma substância que era Uhum. ingerida diariamente de 25 miligramas, Uhum. que é a hipoclordiazina, coisa assim. Hidroclorotiazida. Tá vendo? Quase deu. Então, assim, eu, por não ser médico, não domino esse vocabulário, Tá. mas ainda consegui, né, por algum sufixo ou pelo radical, consegui, né, orexia, eu fui por anorexia, e Uhum. aí, pô, me deu a entender que era falta de apetite, né, Uhum. e uma fraqueza natural, e a coisa dos filhos e tudo. E a substância me parece que também tem alguma coisa a ver com a cortisona, Diurético. né? É Isso, um diurético. eu já tomei. Então, ajuda, né, você, que para quem tem muita retenção de líquido, eu já usei, né, para outra finalidade, que inclusive Uhum. não é aconselhável, Sim. né? Sim. Eu acabei de informar. Então, por coincidência, eu conhecia. Então, observe que, mesmo não sendo médico, eu tive uma abordagem sem distorção, Uhum. com um Sim. conhecimento das duas substâncias, que são termos técnicos citados, Uhum. com uma precisão e uma correlação do assunto um pouco mais precisa para uma pessoa que, né, que está numa posição bem acima, no meu caso aqui, né, apenas um leitor, um observador Uhum. do texto. Uhum. Então, esse exercício, ele funciona assim. Você, durante 10, 15 minutos, você pega o livro, lê um pedaço, no caso, como o parágrafo era longo, a gente quebrou, aí lê, aí, no caso, fecha o livro, você pode utilizar-se aí de um marcador de página convencional, por exemplo, eu estou com esse aqui, que é bem mais simples, que fala sobre dinheiro, aí você lê o parágrafo, você marca, né? Se for com quebra de parágrafo, pega um lapisinho, marca, fecha, Uhum. aí explica como se estivesse dando aula. É fácil? Não. Como o doutor Lai Ribeiro fala, é simples, mas não é fácil. Por que que é Uhum. simples? Por 10, 15 minutos eu vou ler e explicar. Ler, explica, ler, explica. A leitura sempre é fotográfica, inclusive sem balbuciar, não pode ser em voz alta, não pode reler, não pode reconsultar, tá? E quando eu vou explicar, ela é direcionada, então ela tem um foco, pode ser uma planta, pode ser um quadro, pode ser uma foto, pode ser uma imagem numa tela. E Uhum. ela tem que ser didática, ou seja, tem que falar como se eu estivesse ensinando o que eu li. Tá. Tá? Essa ginástica vai mudar a bioquímica cerebral, Uhum. como se eu estivesse fazendo ginástica. Então, quando eu vou lá e faço levantamento de peso, por exemplo, o meu corpo entende que eu vou precisar de mais aminoácidos, uma série de outras substâncias, líquido, etc. e tal.
Aí, quando eu dormi, há uma reorganização, formação de fibras e tal, e aí que dá aquela coisa que a gente gosta, né? Perde gordura, ganha massa magra. Mesma coisa acontece no cérebro. Se você ficar todo dia fazendo esse exercício, esse esforço vai fazer com que o teu cérebro procure substâncias como o DHA, como a creatina, como vários hormônios ligados à aprendizagem, né? Como acetilcolina, noradrenalina, etc. E tal. E uma dúvida, Então, Gê, oi? rapidinho. E uma dúvida, aí, vamos supor, igual aconteceu aqui, eu li, parei, fui explicar, não consegui. Aí eu É vou e como diz faço a de novo literatura até... portuguesa, né? Inês é morta. Hum. Ah, Quer dizer, já não tem mais, né? Você conhece? Inês é morta? não, A não. mulher do rei estava doente, disseram ao rei, rei, não vá à guerra, sua esposa está mal. Ele falou, não, Inês, fica aos cuidados médicos, eu vou na guerra, resolvo rápido e volto. E a guerra se prolongou e mensageiros dizendo, Inês vai morrer. Uhum. E aí, quando ele volta, Inês está morta, enterrada. Aí ele Entendi. manda desenterrar. Uhum. Mas, majestade, agora não adianta, Inês é morta. Então, se você ler e não lembrar, já era, Inês está morta, enterrada. Tá. Tá? Por quê? Porque se você reler, o que, que vai acontecer? Você vai treinar o contrário. Você vai estar mostrando para o cérebro que não há necessidade nenhuma De de guardar. gravar na primeira leitura. Entendi. Ou Entendi. seja, você vai estar deixando o teu cérebro mais preguiçoso. Então aí Tá? eu deixo para ler a continuação de Aí onde você eu vai parei lá, no você dia vai pegar o seguinte. exame físico, vamos lá, agora você vai ler o segundo pedaço do primeiro item. Tá. 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 Nesse, E nesse agora? segundo, nesse segundo item, ela foi no médico, né, que fez primeiro, que a segunda parte do exame físico foi aferir a pressão, depois fez exames da dosagem da bioquímica básica, né, é, e aí ela saiu do consultório com prescrição de polivitamínicos. Isso. Ele é mais detalhado na Uhum. descrição do hemograma ali, né? É verdade. Então, ele passa mais informações que, no caso do médico, foi o que ajudou na prescrição. Sim. E aí, depois, é claro, ele deve comentar como é que ele chegou a essa conclusão. Foi Uhum. melhor do que o primeiro. Foi. Ou seja, cada vez que você fizer, o cérebro ele vai começar o quê? A trabalhar um tipo de direcionamento, Uhum. porque ele já sabe que você quer a informação. Uhum. Então, é como se você Sim. trabalhasse o aferente e o eferente do neurônio. Entrada e Sim. saída de ideias, tá? Uhum. Então, entrou, peraí, tem que sair. Então, vai chegar uma hora que isso fica tão automático que aquele seu índice, que não foi ruim, foi 40 e pouco, vai para 70, 80. Uhum. Então, essa é a Entendi. ideia. A primeira semana é você sair de 40, que não foi ruim, como eu já disse, e aumentar para 70. E aí sim eu entro com conceitos de velocidade. Tá. Percepção integral, ritmização com metrônomo, né? E Uhum. percepção integral, quando eu paro de ler sílabas para ver palavras inteiras. Entendi. Interessante. Tá? Então, Beleza. basicamente,